partir do versículo 22. Vamos estender até o versículo 27. Glória a Deus. Vamos glorificar o nosso Senhor nessa noite, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Todos acharam? Êxodo 15, 22 em diante. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um leme que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Amém? Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, né? Daqueles que leem a Bíblia. Esse livro do Êxodo, ele é o segundo livro aqui ordenado no cânon das Escrituras, e ele fala da saída. A palavra êxodo é uma palavra grega, né? Significa fuga, saída. Na verdade, no texto hebraico não tem essa palavra, é Shemot. Shemot. Quando se traduziu o Antigo Testamento para o grego, então se utilizou essa palavra êxodo, que significa saída, fuga. Depois que os israelitas ficaram por um período de 430, tem duas dois números, né, que a Bíblia traz. Há muitas conjecturas em cima disso, mas o fato é que eles ficaram escravos ali por um período de aproximadamente 400 anos. Depois que Deus agora os tira do Egito, lembrando sempre que o Egito para nós ele simboliza o mundo, né? A escuridão, as trevas, a perplexidade. E eles saem, os irmãos conhecem bem a história, eles vão ser perseguidos por Faraó, mesmo depois que Deus envia aquelas 10 pragas, e ao enviar as 10 pragas, Deus está destronando os deuses do Egito. Deus está mostrando que Ele é maior do que todos os deuses do Egito, porque cada uma daquelas pragas tipificava um Deus que eles serviam. Naquela época, o Egito, ele tinha um sincretismo religioso. A religião do Egito, ela tinha vários deuses. E Deus, quando Ele se manifesta, não há nenhum lugar para que outro Deus se manifeste, porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo. O Deus que nós servimos é o Criador de todas as coisas. O Deus que nós servimos
é o Deus que tem nos sustentado a cada momento. Então, irmãos, mesmo com todos aqueles sinais, mesmo Deus tendo arrancado eles com mão forte, mas Faraó estava com o seu coração endurecido. E não é diferente aqui nessa cidade de Colina também. Mesmo que Deus dê sinais, que Deus mostre, levante um povo, mas sempre haverá pessoas com o coração endurecido. Mas o fato é que Deus está vivo e no controle de tudo. E a Bíblia, na sua narrativa, ela nos mostra que após eles terem atravessado o Mar Vermelho, Deus fez com que eles passassem aos pés enxutos. Depois o exército de Faraó, ele foi tragado pelo mar, porque o mar se fechou. E a Bíblia diz que então Miriam cantou e dançou, louvando a Deus, né? Vamos deixar a dança para lá, vamos ficar lá só no cântico, né? Mas o fato é que eles louvaram a Deus. E Miriam, ela expressou do âmago da sua alma: só o Senhor é Deus. E o texto diz que ela pegou o tamborim na sua mão, né? Todas as mulheres saíram atrás com os tamborins e com as danças. E ela ainda disse que Deus, no versículo 21, ela diz: cantai, porque sumamente se exaltou e lançou ao mar cavalo e o cavaleiro. Glória a Deus. Então, nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que eles vão sair, Deus vai ordenar. E eu fiquei pensando aqui, nesse texto muito simples, que todas as vezes que Deus nos der uma grande vitória, todas as vezes que o Senhor se manifestar, e Ele manifestar-se ao nosso favor, todas as vezes que nós recebemos alguma coisa das mãos do Senhor, grandiosa, todas as vezes que o Senhor, Ele for benevolente para conosco, todas as vezes que nós percebermos que Ele realizou um grande favor ao nosso respeito, nós precisamos estar muito vigilantes, porque pode vir coisas adversas. Não foi isso que aconteceu aqui? A Bíblia diz que depois, verso que nós lemos de 22 em diante, depois do que? Depois da vitória no Mar Vermelho, depois que Deus matou o exército de Faraó, depois que Deus deu aquela grande vitória, fez um vento oriental soprar durante a noite toda e abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem passar, depois que Deus tirou eles com mão forte das garras de Faraó, das trevas, da escravidão, o que acontece agora? A Bíblia diz que então Deus depois fez os israelitas partir do Mar Vermelho, e eles saíram ao deserto de Sur, e a Bíblia diz que eles andaram por 3 dias, e não acharam águas. Os irmãos sabiam que um ser humano, ele não pode ficar mais de 3 dias sem beber água? É o máximo que um ser humano aguenta ficar sem água, é 3 dias. Ficar sem comer, ele fica bem mais, dias e dias. Agora, sem água é impossível, porque 70% do nosso corpo, ele é composto de água. A criança um pouco mais, 80%. Então, irmãos, é impossível que alguém sobreviva sem beber água 3 dias. E eles agora estão sem beber água 3 dias. Parece, irmãos, que Deus, em todo o tempo, Ele gosta de provar o seu povo, e Ele faz com que nós venhamos a chegar no limite. Tiago diz que não há nenhuma, Deus não nos dá prova além daquilo que nós suportamos. E nós estávamos ali, né, naquele outro salão, parece que nós chegamos no limite, né? Eu já não estava aguentando barulho mais, não estava aguentando aquela banalização de igreja uma do lado da outra, perseguição. O Senhor nos levou até o limite, porque Ele sabe o nosso limite, Ele sabe a nossa medida, Ele sabe a hora de agir, Ele sabe o momento de trabalhar, Ele sabe o momento de dar um basta, Ele sabe o momento que Ele vai preparar aquilo que é necessário, mas Ele nos testa até o nosso limite. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então agora eles vão chegar no lugar que se tem por nome Mara. Os irmãos sabem que Mara, ela na sua etimologia significa absinto, amargura.
Quando eles chegam ali, eles vão observar que tem água. Mas naquele momento que eles vê a água, pensavam eles que a água era potável. Mas a água não era potável. Era absinto. Era uma água amarga. Era uma água salobra. Não tinha como eles tomar daquela água. 3 dias estavam no limite. Naquele momento a Bíblia diz que eles vão perguntar a Moisés, murmurando. Vocês já perceberam uma coisa? Todas as coisas, elas recaem sobre o líder. Perceberam? Sempre recai sobre o líder. E o líder tem que estar preparado já, para que as coisas, para que ele já entenda e tenha uma estrutura, ele tem que ter um preparo, uma desenvoltura, para saber que todas as coisas vão recair sobre ele. Ele vai ser o responsável. Eles estão murmurando agora contra Moisés. A Bíblia diz isso no versículo 24. E vão perguntar para ele: Moisés, que haveremos de beber? Pastor Mauro, como nós vamos abrir essa porta agora? Isso aí é normal, irmãos, porque o líder está na linha de frente. Ele tem que estar preparado mesmo para as adversidades. Diz um certo pastor que eu ouvi uma vez, que o líder sempre tem que ter uma carta na manga, porque as coisas vão vir mesmo sobre ele, porque Deus o preparou para que isso acontecesse. E Moisés, o que ele faz? Diz a Bíblia que ele vai consultar o Senhor. Não foi o que nós fizemos ali? Vamos orar, porque Deus vai dar uma solução. Pelo menos uma porta tem que abrir. Deus é especialista em abertura de portas. Deus é especialista em colocar chave na nossa mão. Parece até triunfalismo, né? Mas sempre vai ter uma chave, sempre vai ter um escape, sempre vai ter uma porta. Deus haverá de criar uma circunstância favorável ao seu povo, porque Ele não nos deixará abandonados nunca. A Bíblia diz no versículo 25 que então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor vai mostrar alguma coisa para Moisés. Olha, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: no reino de Deus, nós temos que estar atentos, porque nós só podemos atuar, agir, tomar decisão, quando o Senhor nos mostrar alguma coisa. Nós não podemos precipitar, não podemos avançar o sinal, não podemos estar ansiosos, embora isso sempre vai vir, e é inerente à nossa personalidade, é inerente ao ser humano. Mas o apóstolo Pedro, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor sempre terá algo para nos mostrar, e quando Ele nos mostrar, nós teremos segurança. A Bíblia diz que quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor vai lhe mostrar um lenho. Os irmãos sabem que um lenho? Um pedaço de madeira. Um pedaço, uma tradução, por exemplo, se você ler esse texto na Bíblia hebraica, a Tanakh, está escrito assim: uma árvore. Então significa que é um galho, um pequeno galho. Isso resolve alguma coisa para a falta de água? Por acaso um pedaço de madeira vai resolver alguma coisa para a falta, para a escassez de água? Deus, irmãos, nunca trabalha com os mecanismos dos homens. Deus não trabalha com as ferramentas dos homens. Deus não precisa de chave para abrir porta. Deus não precisa de algo que nós entendemos que é natural, ou que para nós faz sentido, para que Ele realize um milagre, para que Ele faça aquilo que nós precisamos. Deus não depende da circunstância dos homens. Deus, Ele está muito além de nós. Ele trabalha segundo lhe apraz. E Deus também não faz mágica, Deus faz milagre, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono absoluto da situação, por mais adversa que ela seja. Deus está no controle absoluto de tudo. Descanse no Senhor, espere nele, porque Ele tem solução para nós. Pedaço de lenha. Como vai resolver isso? Está faltando água, não está faltando madeira. Não queria fazer fogo, não precisava de sombra, precisava de água. Mas a Bíblia diz que Deus mostra um lenho. O que é que ele fez? Isso aqui me chamou a atenção, porque quando Eliseu foi com os moços
cortar lenha, a Bíblia diz que o machado caiu na água, e não tinha como esse machado submergir ou emergir, né? A Bíblia diz que ele cortou um pedaço de madeira e lançou na água, e logo o machado subiu. Olha como que Deus faz. Tem um hino, os irmãos conhecem ele, o compositor é um irmão lá de Birigui, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele tem, na letra do hino diz assim, que ele tem chave de madeira que abre porta de água. Eu fiquei pensando, esse irmão está com heresia, né? Que o apologista logo ele pensa isso, é heresia. Mas eu fui refletir, não é que quando o mar vermelho estava fechado, Moisés tocou nas águas com uma vara de madeira. Deus perguntou: o que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado. Toca nas águas, Moisés. Chave de madeira para abrir porta de água. Deus trabalha da maneira que Ele quer, como Ele quer. Ele faz como lhe apraz. Não questione, não tente entender, porque já muitas vezes nós não vamos entender o jeito que Ele faz. A Bíblia diz que nesse momento Moisés pega aquele pedaço de madeira e lança na água. Quando ele lança na água, as águas se tornaram doces. E a Bíblia diz que então, naquele momento que Deus estava preparando, Deus preparou a água para eles beberem. Mas tem uma coisa, Deus preparou alguma coisa a mais. Deus deu para eles o que? Estatutos e uma ordenação. O que é que Deus está fazendo aqui? E a Bíblia diz que Deus os provou. Para que eles foram provados? Para serem aprovados. As provas que vêm sobre a nossa vida é para nos aprovar. A Bíblia diz que não há tentação a não ser humana, né? Tentação, nessa conotação que o Tiago fala, é uma outra coisa. Nessa conotação aqui dessa palavra, provação ou tentação aqui, significa quando nós temos que passar por algum tipo de situação, para que nós fiquemos experientes, para que Deus nos dê uma certa desenvoltura, um preparo, para que nós sejamos arregimentados, para poder enfrentar situações piores lá na frente. É por isso que Deus vai nos provando, vai nos preparando, vai nos dando experiência, vai fazendo com que nós sejamos cada vez mais preparados, porque quando vier outra experiência, nós tiraremos de letra. E quando a Bíblia diz aqui que Ele deu uma ordenação, deu estatutos e uma ordenação, qual a diferença? Estatutos são leis, são cláusulas que Ele vai nos dando para que nós possamos entender que existe preceitos, existe regras, existe ordem, não se pode fazer de qualquer jeito, não se pode fazer como eu quero, não pode ser do jeito que eu entendo que está certo, precisa ter sensibilidade de ouvir a voz dele. Moisés tinha consultado ele, você já consultou a Deus hoje, você já falou com ele hoje, a respeito de qualquer situação que você precisa tomar decisão. Deus está falando, consulte a ele, porque a decisão certa vem dele. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A Bíblia diz que o homem tem muitos projetos no seu coração, mas a decisão certa e a direção vem de Deus. Consulte a ele nessa noite. Agora, o que é a ordenação? A ordenação, depois que vem as regras, a lei, o estatuto, a ordenação é quando, é como se nós aqui pegássemos o estatuto e levássemos lá no cartório e autenticasse e reconhecesse firma. É isso. Está pronto agora o que Deus queria. Vocês vão seguir esse estatuto, estas regras. Mas agora, Moisés, você vai promulgar, você vai autenticar, você vai reconhecer firma, para que eles entendam que aquilo que eu faço é sério, que aquilo que eu faço não é de brincadeira. Eu não faço as coisas com dúvidas como os homens. Quando Deus fizer uma coisa, está feito. Pode vir algumas intempéries, pode vir algumas situações adversas, pode vir dificuldades. Nós poderemos e haveremos de enfrentar dificuldades aqui neste tempo também, mas uma coisa é certa: foi Ele que preparou, foi Ele que abriu essa porta, foi Ele que trabalhou no coração dos homens. Não existe coincidência. A única coisa que nós devemos lembrar: há estatutos, há a palavra de Deus para ser seguida. Se nós seguimos o que está na Escritura Sagrada, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai
vai vir as tribulações, mas o nome dele há de ser glorificado através da reunião desta igreja, aqui nesse lugar, e vidas entrarão por essas portas e estarão se rendendo aos pés do Deus vivo. Você crê nisso? Glória a Deus. Observe o texto, versículo 26. E disse, agora aqui vem o segredo, Deus fez um milagre, porque o grande problema hoje, que às vezes você ouve pregações sobre milagre, eu não sou contra milagre, irmãos, eu creio no milagre. Só de nós estarmos aqui hoje é um grande milagre, viu? Milagre. Não existia nenhuma possibilidade humana de nós estarmos aqui, viu? Nenhuma possibilidade, é milagre. Eu vim aqui ver esse salão, depois eu vim com o Danilo, chamei o rapaz que faz os painéis ali fora. Eu vim aqui com a intenção de mandar escrever ali fora, Assembleia de Deus. Mas quando eu cheguei ali, eu olhei, não há possibilidade de escrever, porque ali já tem uma estrutura ali fora que tem que colocar painel. E aí o rapaz veio, mediu, aí ele falou para mim assim: Pastor Mauro, R$1.040. Aí o Danilo ficou conversando com ele, porque nós vamos fazer assim, assim. Eu baixei a cabeça, pensei assim: como fazer? Eu não tenho esse dinheiro, mas como eu vou fazer? Aí o rapaz falou: vai fazer, pastor? Eu falei: vai, em nome de Jesus. E fui embora, irmão. Ele falou: então já vou pegar a arte que o Danilo fez e já vou começar a trabalhar. Pode trabalhar. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, irmãos, à noite, tocou o telefone. Era uma pessoa que nem está vindo aqui na igreja mais, e ele nem quer que fale quem é. E ele perguntou assim para mim: Pastor Mauro, vocês vão mudar? Vamos. O senhor está precisando de alguma coisa? E eu falei: estou precisando de várias coisas, irmão. Não, mas eu quero, o que o senhor precisa de mais urgente? E eu falei: não, o que Deus tocar no teu coração aí, que você quer cooperar? E ele disse assim: não, estou perguntando para o senhor, o que o senhor está precisando? E eu disse: estou precisando de um painel. Um painel? E qual o valor desse painel? E eu não queria falar, né? Está vendo, irmãos, como a gente duvida do milagre? Está vendo como a dúvida ela vem no nosso coração? Deus estava falando assim: pede o que você quer que eu vou te dar. Deus está falando aqui conosco nessa noite. Isso aqui é profético, viu? Pede que eu vou te dar. Glória a Deus. E aí eu falei para ele: ó, irmão, o painel é tanto. Aí ele falou: amanhã eu vou levar ele. Aí eu falei: você vai trazer uma oferta? Olha a dúvida. Ele falou: não, vou levar o valor do painel. Já está na minha mão esse dinheiro, viu? Sabe quem fez isso? Deus. O Deus que faz milagre. Eu não sou contra milagre. Sabe o que eu sou contra? A banalização dos milagres. Olha aqui, Deus deu água para eles, não deu? Observe o versículo 26. E disse: se ouvires, agora olha aqui, se, isso aqui é condicional, se ouvires, atento, não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é a gente vir aqui, irmãos, falar assim: nossa, que bênção, e daqui a pouco começa a vir as lutas e a gente começa a duvidar, porque isso é característico de nós, do ser humano. Todos nós temos esse problema. Deus faz como esse povo aqui. Esse povo viu Deus abrir o mar vermelho e agora ele estava murmurando contra Moisés. Se ouvires, atento, a voz do Senhor teu Deus, não é a voz de alguém que vai falar assim: aquela igreja não vai, eles alugaram aquele salão, eles são em poucos, eles não vão dar conta. É a voz do Senhor nosso Deus que nós temos que ouvir. Ele é o dono desta obra, foi Ele que a regimentou e nós abrimos aqui, porque Ele falou conosco. É a Ele que nós temos que estar atento, porque Ele está falando conosco a todo momento. Se ouvires, atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos. Ele está olhando para nós aqui, irmãos. Os olhos do Senhor procuram
os fiéis na terra, os olhos como chama de fogo, os olhos que nada pode escapar deles, estão olhando para nós aqui nesta noite, aferindo os nossos corações, medindo a dimensão da nossa fé, medindo a nossa esperança, vendo se nós estamos atentos à voz dele, se nós cremos que ele é vivo, se nós tememos a ele de coração mesmo, se nós somos defensores do evangelho mesmo, ou se isso é da boca para fora, se nós somos mesmo fiéis e acreditamos que esta palavra é verdade plena e absoluta, pode ter certeza, o Senhor há de nos sustentar em qualquer momento e em qualquer situação. Glória a Deus. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Irmãos, nós conhecemos os mandamentos do Senhor? Conhecemos? Sim ou não? Ah, pastor Mauro, são 10 mandamentos, né? 10 mandamentos? Jesus resumiu em 2, né? 2. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse assim: destes mandamentos depende a lei e os profetas, toda a escritura. Jesus estava falando, e o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, para redarguir. Então nós estamos aqui nesta noite diante dessa escritura que não falha. Pode falhar a palavra do presidente da república, pode falhar a palavra do presidente da ONU, pode falhar a palavra dos jornalistas da Rede Globo, e essas aí eu acredito que falha mesmo, pode falhar a palavra dos políticos que estão fazendo campanha, pode falhar a palavra daqueles que dizem ser homem de Deus, mas a palavra do nosso Deus não falha. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Acredite nesta palavra, tenha esperança nesta palavra, viva esta palavra, creia nesta palavra, e Deus estará com você em todo momento. Inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Eu guardo isso daqui, mas isso aqui não. Isso aqui eu creio, mas isso aqui não. Isso aqui eu gosto, mas isso aqui não. Sabe quando eu gosto, pastor Mauro? Quando a Bíblia diz que eu vou trocar de carro, aí eu gosto. Quando a Bíblia nos mostra que Deus é poderoso para nos dar um salão desse aqui, eu gosto. E até se nós pudermos comprar esse salão, se Deus quiser, Ele é dono de tudo. Essa palavra eu gosto, pastor Mauro. Quando o Senhor fala que Deus vai nos trazer socorro, eu gosto. Essa é boa. Quando o Senhor fala que Deus vai multiplicar o dízimo e a oferta que eu coloco na salva, porque Ele é o Deus da prosperidade, Ele faz isso mesmo. Isso eu gosto, viu? Quando o Senhor fala que Deus faz milagre, Ele pode curar a enfermidade. Ô glória! Agora, pastor Mauro, quando o Senhor começa a falar de arrependimento, mudança de caráter, transformação, redenção, dar testemunho, parar de mentir, parar de fazer fofoca, né? Quando o Senhor fala que não pode cobiçar a mulher do próximo, quando o Senhor fala, pastor Mauro, que eu não posso, aí essa palavra eu já não gosto muito. A Bíblia está dizendo todos os seus estatutos. Olha o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite, o segredo da vitória, o segredo de nós caminharmos com segurança, o segredo de Deus nos prosperar, o segredo de nós sermos plenamente felizes, o segredo de nós estarmos no céu com Ele, o segredo de não perder o caminho, a direção certa, o segredo de alegrar o coração dEle, o segredo de nós sermos fiéis a Ele em todo momento, o segredo de Ele estar conosco em qualquer tipo de situação, guardar todos os seus estatutos e cumpri-los, porque esta palavra nos traz vida e segurança. Glória a Deus. Agora observe, se eu fizer tudo isso, nenhuma das enfermidades, nenhuma, irmãos, nenhuma das enfermidades
porém sobre ti, que eu coloquei, eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe como que significa, sabe qual que é a palavra aqui? Yahvé Rafá, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Glória a Deus. Isso aqui envolve cura nas 3 dimensões do nosso ser, no espírito, na alma e no corpo. Deus ainda cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. O Senhor é poderoso, o Senhor tem poder nas suas mãos, e Ele disse: coloque em meu nome as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Evangelho é poder de Deus. Agora eu preciso ser fiel sempre. Tem pessoas que querem um milagre, mas não querem ser fiel. Eu vou lá hoje, campanha de quebrar os muros de Jericó, campanha de saltar as muralhas, né? Campanha de dar 3 pulinhos do Rio Jordão, campanha de corredor de sal, campanha nas 7 chaves, mas fidelidade não. Amanhã eu saio na rua e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Esse Deus não existe. Esse é um Deus Papai Noel. Esse Deus é um Deus da mitologia, do folclore, porque o Deus vivo, Ele faz, mas Ele quer que nós sejamos fiéis. O Deus vivo olha para nós e Ele vai esquadrinhar o que nós estamos fazendo. O Deus vivo exige fidelidade, o Deus vivo exige mudança de caráter, o Deus vivo exige que nós vivenciamos aquilo que a sua palavra propõe. O Deus vivo está aqui nesta noite. Ele é o Senhor, dono desta igreja, digno de ser adorado. Se você pode, adore o nome dele, ainda que seja por um instante. Vou terminar. Glória a Deus. Então vieram a Elim. Esse lugar Elim aqui, essa palavra Elim é o mesmo vocábulo Elohim. Significa que esse lugar que eles chegaram, as 3 pessoas da Trindade estão atuando também. Continua, porque eles nunca param, viu, irmãos? Jesus falou assim: olha, convém que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Mas ele disse assim: meu Pai trabalha até agora. Ele não para de trabalhar. Quem para somos nós. Ele não dorme, ele não cochila. Eis que não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. Nesse momento ele está cuidando de nós. Quando nós saímos daqui também, amanhã, quando você sair de viagem, quando você precisar ir ao hospital, quando você precisar ir enfrentar, quem sabe, alguma coisa jurídica, algum processo que seja, se você é fiel, se você é inocente, Deus estará cuidando de você sempre, porque Ele não dorme em nenhum momento e nem cochila. Glória a Deus. Quando eles chegaram em Elim, havia ali 12, quantas fontes? 12 fontes de água. Quem tinha tanta escassez, agora tinha uma fonte para cada tribo. Irmãos, olha isso. Deus é o Deus da fartura, da provisão, da esperança, do recurso. O nosso Deus é rico, o nosso Deus é dono de tudo, o nosso Deus tem tudo nas suas mãos. Irmãos, o que é um prédio desse para Deus? Ele é o dono de todas as coisas do universo, do sol, da lua. Ele manda nas estrelas, Ele manda em todas as coisas. Ele é o dono das Casas Bahia, Ele é o dono do Magazine Luiza, Ele é o dono dos concessionários de carro, Ele é o dono das lojas de material de construção, Ele é o dono dos planos de saúde, Ele é o dono dos hospitais particulares. Esse Deus tem todas as coisas. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro e as pedras preciosas. O nosso Deus é o mais rico de todos. Pastor Mauro, o mais rico é o Bill Gates. Coitado do Bill Gates perto do nosso Deus. Ele é pobre. Glória a Deus, o nosso Deus tem tudo. Você crê nesse Deus, irmão? Olha aqui, 12 fontes de águas e 70 palmeiras, um oásis. Você já pensou para quem está no deserto? E a Bíblia diz que eles acamparam junto às águas. Quem estava sem água, agora tem a fonte de água próximo deles, acamparam. Palmeiras, quantas palmeiras? 70. Sabe o que significa isso aqui na numerologia bíblica? O número 7 é o número da perfeição e plenitude de Deus. E o número 10 é o número da responsabilidade. Deus é pleno e perfeito.
deixa que Ele se responsabiliza por mim e por você. Ele cuida de mim, cuida da tua família, cuida da tua casa. Na hora certa Ele faz. Mas minha família não quer Jesus. Deixa Deus trabalhar. Deus vai através da nossa intercessão. Na hora certa as pessoas vão chegar, vão se curvar ao Senhor. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eles terão que reconhecer que o nosso Deus é vivo. E eles dirão: só o Senhor é Deus. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar.